você escolher, você vai ter os mesmos. Possibilidade. Olhares. Existem portas que só se Sejam bem-vindos ao Transformando-se. Sou Paula Alessandra, psicoterapeuta cristã, e você sabe, ao chegar aqui é saber histórias que transformam. E eu já apresento a vocês o Euler. Estou aqui também com a autora, a Solange, a Reiki presente que eu recebi hoje, o Euler que representa aquele que cura. Você que está aqui hoje e tem passado adversidades na sua vida e busca essa cura emocional, espiritual. Então, através dessa
da história do Eiler, da sua esposa, que também está conosco, a Isabela, que também tem uma história, a rainha da sucata, que maravilhosa, uma história de transformação, você não pode ficar de fora. Por que transformando-se? Porque a gente vê apenas o resultado e não sabemos o processo. Como terapeuta, na clínica, eu faço um processo individualizado com o paciente. Aqui no podcast é potencializar o que eu idealizo, o que eu faço na clínica. Então, aqui são histórias. E a história do Eiler, entre o púlpito e os pincéis, o nome derivado é alemão, correto? Dado pelo seu pai, aquele que cura. E você vai conhecer a história dele. E através da história dele, com certeza, o processo de cura vai acontecer na sua vida. Boa noite, agora sim. Boa noite, Isabela. Boa noite. Gratidão pela sua vida, por se disponibilizar. Ele, a escritora Solange. Pode se apresentar, por gentileza. Bom, meu nome é Solange Ribeiro, e conheço o casal aqui há mais de 20 anos. E é um prazer também estar aqui com você, Alessandra, nessa noite. É um privilégio muito grande conhecê-la e conhecer esse espaço. Eiler. Eu sou o Eiler, pastor e artista plástico, e também sou grato a Deus por esse privilégio de tê-la conhecido primeiro naquele café abençoado ali na Rua das Pedras, né, onde a gente pôde conversar um pouco. Sim. A respeito do que você acabou de mencionar, né, de todos esses processos que trouxeram cura para a vida da gente, não só para mim, mas também para minha esposa. E vai ser um prazer compartilhar com vocês aqui essa noite. Se apresenta, Isabela, a maravilhosíssima que roubou o coração do homem mais disputado da época. Se apresenta. Bom, eu sou a Isabela, né, esposa do Eiler. E também me sinto muito feliz de estar aqui participando dessa noite, né? Porque é uma alegria para todos nós compartilhar um pouco da nossa vida, da nossa história. Muito bem. Eu quero aqui, desde já, falar um pouquinho da biografia, um pouquinho de quem é o Eiler. Olha só, autodidata, chique, né? Olha só, não basta ser um pintor, mas olha só quantas possibilidades. Eu quero pronunciar corretamente. Autodidata, ele é zenista, é isso mesmo a pronúncia? Zenista? Desenhista. Porque tem aqui o tracinho. Desenhista, cenógrafo. O que é cenógrafo? Cartunista, entalhador, criador de logomarca, músico amador, meu Deus, compositor, poeta, pintor de painéis, murais e telas, além de cultivador de bonsais. É um currículo e tanto, hein? Como foi, Solange, contar a história, assim, sinceramente, ao ler o livro, eu não vejo aqui um narrador, realmente eu vejo você sendo ali, fazendo parte, sendo, não é só a contadora de história, eu vejo como se você é a personagem principal, você se integrou mesmo, né? Pelo que eu entendi, você ficou 2 anos entrevistando a família para contar a história do pastor. Fica à vontade. Isso mesmo. Na realidade, esse livro nasceu assim, de um sonho meu de realizar um projeto na maturidade, né? Mas eu ficava buscando que tipo de gênero literário eu poderia colocar em prática, já que eu não sou nada poética e a minha narrativa ela não tem muito essa questão reflexiva. Eu ficava buscando algo mais objetivo e eu já tinha lido algumas biografias que me chamaram a atenção de alguns outros autores. E assim como eu gostei de ler aquelas biografias, eu achei que de repente seria esse o caminho. Mas só que eu não pensava em escrever uma biografia especificamente do Eiler, né? Até que, num carnaval, a gente, como sempre fazíamos, né, como amigos, nós alugávamos uma casa lá na Serra, aqui de Friburgo, e a gente dividia as tarefas. E nesse dia, eu estava responsável, junto com o Eiler e mais uma amiga, de cuidar do lixo, né? De recolher o lixo, de amarrar os sacos, né? Para colocar no lugar certo. E nessa hora, Eiler começa
a declamar uma Ai, que poesia lindo. sobre o lixo. Por um lixo. Acredito. Enfim, aí nós duas paramos, eu e a Dani, no momento, paramos e ficamos ouvindo, e ele declamou a poesia inteira e Dani ficou, que isso? Onde que isso está escrito? Aí ele foi, tá aqui, tudo na minha cabeça. Eu falei, por quê? Foi você que fez? Foi. Aí isso está na sua cabeça? Você não tem isso registrado em lugar nenhum? Não, Tatu. Eu falei, meu Deus do céu. E como a gente sabe que com o tempo a gente acaba Sim. esquecendo muita coisa, eu falei, não, você tem que registrar isso. E ficou só assim. Passando algumas semanas, nós numa reunião na casa dele, aquilo veio assim direto no meu coração. Por que não escreve uma biografia do ele? Aí, Aleluia. na mesma hora eu virei para os dois, Pastor Eiler, você me autoriza a escrever uma biografia sua? Ele olhou para mim espantado, tipo assim, não estou acreditando, que isso? De onde saiu essa ideia? E assim, eu lembro que você ficou emocionado, né? E eu falei, meu Deus, Que o que responsabilidade. eu aí. falei? E eu sou muito assim, eu começo, eu gosto de terminar. Sim. Mas, meu Deus, o que eu falei? Aí falei. E agora assumi o compromisso diante de um grupo de pessoas ali. E comecei a fazer uma linha pesquisa. a pesquisa, comecei a fazer uma linha do tempo. Falei, bom, então vamos fazer isso em comemoração aos seus 60 anos. Ele estava com 57. Que legal. Não, foi em fevereiro, você É. completaria Ah, 58 sim, em maio. verdade, É. verdade. Aí que tudo começou. Eu criei um planejamento, uma linha do tempo Ai, que e lindo. comecei a marcar. Então você nunca tinha escrito Nunca antes. tinha escrito Então, nada, além de artigos científicos, nada. Artigo científico é muita coisa. Qual é a sua formação? Eu sou administrador de empresas, né? Tenho algumas especializações e, por último, eu fiz meu mestrado em educação. Que legal. É. Não tem como sair algo bom dali, né? Não tem como. Só Não tem coisa como. boa, né? Como foi? Você nunca pensou em fazer sua biografia? Você mesmo nunca teve essa ambição, esse desejo ou não? Não, isso nunca me passou pela mente. Mas antes que a gente tenha, assim, dos que estão nos assistindo, assim, que desperta aquela curiosidade, mas que poema foi esse do lixo que Ótimo! você encontra no livro? Tá no né? livro. Não Eu ia Mas me ousar eu falar. me propus a falar, se Eu você cheguei me nesse permitir. Se você me permitir, eu falo. Claro, deve. Porque foi o que deu origem a tudo isso. É verdade. Nós estamos aqui, surgiu assim, desse momento. Então vamos lá? Sim. Ok. Página Ele fala 77. assim, Qual a página? 77. É preciso inspiração, confesso, para tirar de um lixão palavras para um verso. Pois diante de tal cena fria, o coração fica em tristeza submerso e a alma em solidão vazia. Eu queria falar das flores, não dos maus odores que a poluição traz. Será que o homem não é capaz de poupar seu próprio meio? Joga lixo em todo canto sem que nunca haja freio? E como mudar essa vil subcultura que faz o cidadão pensar quem limpa é a prefeitura? O lixo atirado do carro eu via, os montinhos se formarem às margens da rodovia. Assim também com os rios acontece. E quando a chuva vem, o povo é que padece. Pois causado o entupimento, em apenas um momento, a água sobe e invade tudo. E depois, seu Zé Entulho, não adianta reclamar, pois na hora de sujar ninguém pensa no futuro. E o que dizer da cidade em que a gente mora? Há quem tenha coragem de sujar e ir embora. As nossas praias são de longe o que de melhor possuímos. Mas é triste ver pessoas com hábitos suínos. Deixam lixo para trás como nem os animais são capazes de fazer. A não ser revesti-lo procurando de comer. E por que tem que emporcalhar os nossos monumentos? Além de depredar, riscam lá termos nojentos alimentados pela ideia pichação é radical. Mas para ela existe um nome: poluição visual. Oxalá que o nosso povo se torne mais consciente, pois das tragédias que acontecem, não ficamos inocentes. Uau. Gente, olha aqui, está no livro. O livro, quem quiser adquirir, é só em mãos ou na exposição. Vou adiantar, vai ter uma exposição agora em São Pedro da Aldeia. Isso. Já menciona. Por Na gentileza. próxima sexta-feira, na Casa de Cultura de São Pedro da Aldeia, nós faremos a abertura da exposição Deixa Eu Te Contar Uma História.
E essa exposição também vai marcar a segunda noite de autógrafo, que a Solange estará presente Qual com dia? os livros para estar Poxa. ali autografando os livros que vocês vão adquirir. Não deixem de estar. E vou deixar, gente, posteriormente o link. Eu acho que não estamos nos seguindo no Instagram, né, Solange? Eu estou tendo essa grata Eu estou surpresa. seguindo você. Sério, eu estou te seguindo, Solange. Eu acho que não. Vou te seguir, vou te marcar para que vocês conheçam a autora. Ainda vocês vão fazer os trâmites de Amazon e todo esse Isso. processo. Já fizemos Pra cadastro no aquisição. Mercado Livre e vou estar colocando na Amazon também. Perfeito. Vamos começar aqui, já que artístico, como é, o tema é maravilhoso. Desde como foi a idealização do tema? A princípio, a Solange fez uma enquete, né? Uhum. Com Você alguns amigos, Ai, que mulher com algumas maravilhosa. sugestões, né, de Solange título. Claro. Fez então uma enquete. Qual eram outras sugestões que tinha? Olha, eu não me lembro bem, mas tínhamos várias ideias. Aí a gente fez o que a gente chama de brainstorm, né? Aham. Cada um coloca uma ideia. Aí enxugamos tinha umas 10 sugestões, aí colocamos em 3. Aí nos amigos mais chegados, aqueles que tinham tido acesso ao rascunho, né, do livro, aí eu pedi a sugestão e nós fomos enxugando e chegamos a esse nome. Que a gente achou que esse nome, ele abrangia exatamente o tema e todo o enredo do livro. É maravilhoso. E eu vejo, lendo, enquanto eu lia, a vulnerabilidade. Quanto vocês foi vulnerável de tratar de temas tão delicados. Exige-se coragem de falar o que vocês falaram. De se expor, né? Da forma Dessa como, forma. principalmente a sua história, né? O falecimento do teu pai com 6 anos de idade, que mudou toda a história dessa família. Sim. Apesar de ter essa vida simples, mas que eram felizes, né? Sim. Entoavam, louvavam, tinham o evangelismo enraizado. Mesmo o pai caminhoneiro, ele sempre fazia esse rodízio com o filho, cada viagem levava um filho, tinha toda essa organização familiar, e mesmo com essa despedida, esse até logo, né, com o seu pai, o Chico, qual o nome do seu pai? Josias. Josias, e ter que se readaptar, se reinventar nesse Sim. processo da família, se reajustar, a questão do irmão. Eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero contar tudo, você já percebeu. Mas eu quero contar tudo. Mas, assim, começando aqui pela arte, entre o púlpito e os pincéis, a vida é a arte de um pintor de tela. Você não imagina que um pintor se dedicasse ou se dedica ao ministério pastoral, que exige tanto do indivíduo, exige demais. E como é ser esposa de pastor? Olha, eu fui esposa de pastor bem novinha, né? E eu me converti e o Senhor já me colocou nessa missão, né? Incumbência. E eu meio que sem saber, né, como lidar com a situação, mas a gente conseguiu, né, filho? Lindo. Porque eu sempre digo que eu fui a primeira ovelha dele, né? A primeira pessoa com quem ele cuidou, que ele precisou tirar muitos carrapichos, né? Porque eu vim, como o livro mesmo diz, de uma vida totalmente diferente da dele, né? Então, assim, eu creio que foi Deus mesmo conectando a gente. E não foi fácil, mas também eu acho que foi algo que Deus me chamou mesmo para fazer e para ser, né? Porque eu sempre amei muito. Eu amo pessoas também. Que legal. E, gente, a história do ele é extraordinária, partindo do princípio do enredo família, da instituição que está tão defasada hoje, a instituição família, e entender os princípios e como ele foi estar disponível ali, essa mãe que saía para fazer diária, voltava, e tinha ali as filhas mais velhas, são 7 filhos, né? Você é o 5º. Isso. E todos ali unidos, e mesmo após chegar ao trabalho. Aí você tem um quadro, né, dela lavando roupa. Sim, Tem um quadro, poxa vida, eu queria que ele Inclusive, trouxesse.
Desculpa, mas Não, inclusive você que esse, manda esse aqui. quadro está sendo usado pela Prefeitura de São Pedro da Aldeia para ilustrar o convite, né? Fazer divulgação oficial. Sério? A divulgação oficial da Prefeitura de São Pedro foi feita com esse quadro, ela lavando roupas. Ai, é lindo demais. E eu gostaria, você começou, pelo que eu entendi, com carvão na beira da praia, naquele casarão, ali que começou a surgir a arte na escola, com pintura, sendo reverência, tendo muitos prêmios. Eu vou calar, manda eu calar a boca. Foi uma experiência assim, muito interessante, porque alguém disse que, eu não sei mencionar quem foi o autor dessa ideia, de que quando você tem uma perda significativa, você pode se refugiar em alguma Sim, coisa. Não sim. sei se foi o meu caso. Meu pai, eu era muito colado nele, né? Muito colado. E eu me recordo assim de momentos assim muito legais com meu pai e que as pessoas também falam como ele era comigo. Ele me chamava de meu preto e hoje a minha esposa me chama de meu preto. Deixar a foto do E pai. assim, eu lembro que ele comprou pra gente um quadro negro, já tinha em casa, antes da escola, tá? Antes da Ó, alfabetização, se a gente quiser já dar o tinha ele focar aqui, eu agradeço. Rômulo, eu agradeço. um quadro Obrigada. negro, né, e tudo mais. E quando ele faleceu, nós morávamos no Portinho, ali Agora sim. na rua Coronel Ferreira, né? Bem próximo Aqui. Tá. Tá. próximo ali à Casa Grande, a Figueira, quem conhece a rua, aquela rua que vai beirando o canal, ali foi a nossa infância. E tinha assim, no entorno da casa, era um casarão que fazia parte de um complexo de uma Sim. antiga fábrica de conservas, com muita parede e muito carvão. Sim. Então era ali, riscando as paredes, né? E ali começou essa brincadeira. Eu lembro que a gente, dia de chuva, todos os irmãos sentavam em volta da mesa, assim, cada um com uma folha de papel para desenhar. A gente Todos têm gostava. habilidade de desenho ou Pelo só... menos 3. Eu, o meu irmão Eduardo, que também está expondo no Forte São Que Mateus, legal. e o meu irmão mais velho, que eu insisti muito com ele para que ele voltasse a pintar, porque só agora, depois de aposentado, de ter passado por cirurgia e tudo mais, ele comprou tela, tinta e material para voltar a pintar. Porque a primeira pintura que eu vi, que eu me lembro de ter visto lá em casa, foi justamente dele. Ele pintou uma traineira e eu fiquei impressionado, eu era criança, fiquei impressionado com o resultado que ele alcançou. Então, tá na gente isso aí. Depois disso, a experiência de escola sempre foi assim. Eu lembro que aos 7 anos, estudando na escola Domingos de Gouveia, na Gamboa, esse mesmo nome da escola Acho Não, que é não Espino pode. Rocha. Espino Rocha. Gouveia aqui no Ela sabe Portinho. mais da tua vida. Domingos de Gouveia é aqui perto da sua casa, né, sua Você sabe mais da vida dele, só mais do que eu sou. Complicado isso. Colégio Estadual Espino Rocha. As professoras pediam para eu desenhar, para elas mimeografarem o desenho para as crianças pintarem. Que legal. Eu tinha 7 anos, meu Deus. Que E aí, a legal. partir dos 10 para 11 anos, eu comecei a desenhar para uma artista chamada Neuza. Ela não tinha habilidade do desenho, mas da pintura. Ela fazia pinturas em miniatura, assim, em vidro, em tamanco e tal. E então eu comecei ali, fazia. Ela, inclusive, esteve ela chegou no final, né, eu fiz uma homenagem, mas ela chegou no final da vernissage. E eu fazia o desenho para ela e ela pintava. Depois disso, na escola, né, todo mundo me conhecia muito, justamente por essa habilidade. E eu me lembro que uma ocasião, eu cheguei no colégio e ia ter um concurso de desenho. E então, todo o pátio da escola, o Miguel Couto era a maior escola de Cabo Frio. Pátio tomado de alunos, cada qual fazendo o seu trabalho, e eu cheguei atrasado. E ao chegar atrasado, eu não tomei conhecimento das regras, o que tinha que ser desenhado. Então, eu cheguei e comecei a desenhar, fazer um desenho lá, de uma casa beira-mar e tal, e todo mundo ficou, mas tipo assim, não tinha a ver com a temática, né, do concurso, mas eles ficaram muito penalizados, porque o meu trabalho ficou bom, ficou muito Qual era o bonito. material? Era giz de cera, de lápis, de giz de cera, isso aí.
E aí, no final, eles deram a premiação, e aí o diretor foi e falou assim, nós queremos dar uma menção honrosa, porque legal. aí explicou a situação, né, que o meu desenho não estava de acordo com O as tema. regras. Tinha gente querendo dizer, não, diz que essa casa estava aqui antes do colégio. Porque o colégio Para me tentar deu encaixar, né? Para tentar Para encaixar. encaixar nas regras. Mas enfim, me deram uma mensagem, uma medalha de honra ao mérito. Legal. Aí logo depois, não sei se no mesmo ano ou no ano seguinte, houve outro concurso aí sobre o Dia da Árvore, então eu fiz um trabalho bonito. Você tem e esses tudo. desenhos, não guardou, né? Não. Provavelmente. Eu Uau. guardei por muito. Aí nesse trabalho, sim, eu tirei em primeiro lugar, e essa medalha eu guardei por muito tempo. Depois eu não Se sei o que perde foi. com o tempo, É. né? Pois é. E foi esse. E depois a experiência também de tirar em primeiro lugar no concurso de música, também da escola, Como né? poeta, não basta ser um exímio desenhista, Aí- ainda é um poeta, Mas Como assim, que é conviver com essa pessoa extraordinária? Ai, Cheio de arte. Pois é, currículo extenso, como? é maravilhoso você. Eu me sinto muito honrada, né, orgulhosa dele. E o mais incrível nisso tudo é saber que isso, para ele, isso nunca subiu, assim, Sério. a, a cabeça dele, né? Ele sempre foi essa pessoa simples, Simples, muito né? simples. e isso que eu acho mais incrível, né? Porque eu acho que, na verdade, é hoje que eu tenho enxergado isso, né? Hoje que eu tenho assim mesmo, eu falo assim, nossa, realmente é muita, assim, muita habilidade Uma numa pessoa pessoa, Aqui, entendeu? eu vou ler de novo. Agora é direito, né? Porque eu paguei o mico no começo. Desenhista, caricaturista. sim, Falei certo a pronúncia? Falou. Cenográfico. O que é isso, cenográfico? fazia painéis de cenografia para De teatros, peças de teatro. Olha da só, são igreja, de igreja. em São Pedro. Cartunista. Eu trabalhei um tempo para uma revista da nossa União de Igrejas. Tá eu ouvindo, fazia gente? Não, uma você página com os cartões. É entalhador. Sim, na madeira, né? Fazia entalhes de Criador de madeira. logomarcas. Também trabalhei na Big Art, em 90. Músico. Não, simples, né? Modesto. Coisa assim. Músico amador. Simples, simples. Compositor. Tem algumas composições aqui registradas e alguns poemas. Poeta. Ai, meu Deus do céu. Pintor de painéis, murais e telas, além de cultivador. Não basta todo esse currículo, ele tem ainda essa audácia, sinto muito dizer, de cultivar bonsai. E ainda, ele ser o único da região que a Inter TV foi te entrevistar. Sim. No meio da pandemia. E por conta disso começou aí a ter essa mudança em algumas áreas da sua vida. Como quando você começou, provavelmente você não tinha nem dimensão. Foi terapêutico para você? Foi terapêutico. Isso foi bem interessante, porque no início a esposa, ela não entendendo, ela disse... Que é uma "Mas coisa por de muita quê?" paciência. Né? Isso que você está fazendo, que isso vai... Eu falava para ela assim, calma, filha, isso aqui é uma caderneta de poupança. Falava pra ela. Sério, desde o início, porque você começou a pesquisar, né? Sim, foi do ano 98, quando eu captei, acho que essa é a expressão certa, uma planta que foi jogada ao lado da estrada Cabo Frio e Búzios, perto do Jardim Esperança. Eles iam Aquela asfaltar. que eu conheci. Eles iam asfaltar aquela estrada, então eles, fazendo a terraplanagem, jogaram de lado. Então eu fui lá, olhei e vi, cortei Olha com só. serrote, era um toco, né, de árvore, e levei para casa. E comecei a cuidar disso desde daquele período. Hoje essa planta faz parte da exposição. Sim, Uma planta que está há conheci. mais de 30 anos de Sim. treinamento, né? Não tem preço, não tem preço. Não Mas tem eu preço. aceito uma oferta. Vamos fazer. Se alguém fizer uma oferta generosa, eu aceito. Não, gente, vamos para os comerciais e depois a gente já entra aqui com realmente o desafio de, entre o púlpito e o pincel, os desafios do pastoreio e ainda assim administrar o casamento, como pai, como profissional, que são muitas demandas para estar alinhando, né, colocando em ordem e ainda assim se manter
organizado emocionalmente, imagine. É alguém que, ao lado, assim, eu tenho vontade de ficar o tempo todo ao lado, sabe? Ai, que prazer, que alguém que transmite tanta calma, Isso tanta é calmaria. verdade. Ai, assim, você quer ficar ao lado. Eu tô tendo esse privilégio, tá? Eu, Paula Alessandra. Vamos para os comerciais. Mulheres, você sabe, quando eu estou por aqui é para contar novidades. Aqui é mais uma novidade, mais uma parceria. Deus não une pessoas, Deus une propósitos! Estou aqui em Livrar e personalizado, sabe por quê? Segunda-feira, no RCI Transformando-se com Paula Alessandra, estarei contando a história, como nasceu. A Braille personalizado com uma história de transformar a sua vida, não é isso, né? É isso mesmo, onde que eu comecei com uma tábua de carne e um estilete, hoje eu tenho a minha loja pela honra e glória do Senhor. Não perca, segunda-feira, o nosso podcast da Paula Alessandra. E vai ser transmitido aonde? No YouTube e no Instagram ao vivo, tanto na minha rede social quanto na dela. Vai ser uma live ao vivo. Então você tem que se inscrever no canal Psicoterapeuta Paula Alessandra. O que você está esperando para se inscrever? Eu quero que você fale, quero dizer para vocês que Braille, ela prepara todos os meus materiais para as edições, minhas apostilas, que eu trabalho na clínica, nas edições, aquela lembrancinha que eu vou colocar aqui para você no vídeo, que ela preparou, que as mulheres amaram. Então eu quero que você fale mais do seu material. É isso mesmo. Eu me dedico muito ao que eu faço, né? Eu sempre faço com muito amor, com muito carinho. Acho que esse é o meu diferencial. Eu não viso só números, valores, entendeu? Eu vejo o que o cliente ele mais ou menos quer e dentro disso eu apresento o que eu posso oferecer para eles. E graças a Deus estamos aí, já fechamos 2 parcerias em 2 edições e a 10ª tá vindo por aí, não perca porque tem novidade também. E eu soube que essa última teve até briga aí pelos mimos. E se você não conhece meu trabalho, vem. Vou deixar aqui o Instagram dela, mas ó, correndo, vamos lá, correndo, porque você tem que se inscrever no canal Psicoterapeuta Paula Alessandra, se inscreva. Gente, isso aqui não é um quarto de bagunça, não, filha. Aqui é um quarto de sonhos, de sonhos. O que você pretende fazer? Então, aqui vai ser uma nova sala de atendimento e a gente vai... Pode pegar? Olha. Ela tá querendo meu lugar, gente. Ela não vai pegar meu lugar. Aqui vai ser uma sala de atendimento e eu pretendo trabalhar com terapia capilar também. Terapia capilar principalmente para as pessoas, né? Que eu falo assim, eu boto muita trança, assim, eu quero cuidar do meu cabelo, porque se todo lugar que vai, as pessoas, eu só quero colocar trança, não, eu quero um diferencial, eu quero cuidar do seu cabelo também, quero desenvolver ele. Toda transformação, ela começa por uma escolha, a escolha de cuidar. Assim como eu acredito que o cuidado transforma vidas, eu também acredito que aqui, em Filhos de Pelo, tem tudo que transforma a vida do seu pet. Por isso que eu escolhi apresentar a Filhos de Pelo, um lugar onde você encontra tudo que o seu melhor amigo precisa. Alimentação, medicamentos, acessórios, brinquedos, produtos de higiene e um atendimento feito por quem realmente ama os seus animais. Porque eles não são apenas um animal de estimação, eles fazem parte da nossa família. Portanto, eles merecem o melhor.
Venha conhecer a Filhos de Pelos, aqui na Avenida Justiniano de Souza, 830 Rasa, bem pertinho do supermarket. E também com entregas gratuitas, hein, pessoal? Ó, chama aqui no WhatsApp, valeu? Pesquisas, né? Sejam bem-vindos. E aí, gente, estão gostando? Já deu seu like? Já compartilhou com os teus amigos, com sua mãe, com seu pai, lá no grupo da igreja? Essa história tem que ser contada. Claro que aqui é apenas uma prévia. Eu gostaria muito de ouvi-los por mais de 3 horas, porém o programa tem horário. Mas, relembrando vocês, nesse final de semana, sábado, sexta, repete, pode falar, Solange. Sexta-feira, às 18 horas, na Casa da Cultura, em São Pedro da Aldeia, estaremos fazendo a abertura da segunda exposição, né, que foi feita já em Cabo Frio, no dia 3 de julho, e estaremos nessa sexta-feira em São Pedro da Aldeia e também com a segunda noite de autógrafos do meu livro, Entre o Púlpito e os Pincéis. Ai, é chique demais. É Deus que faz isso comigo, né? Eu sempre digo, Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu falei com ele que eu queria conhecer a Solange, né, a autora, e quando eu tive a grata surpresa de ouvi-lo, que você viria e você transborda. Você não é radialista, não, sua voz é de radialista. Radialista. Professora, vai professora. Gente, que linda, ela é pausada, assim. Sabe que eu aprendo, Deus me, assim, eu sou tão agitada. Estar com pessoas assim, nós duas somos nós estamos fora do contexto. Os dois são centrados. Mais ou menos. Aí você vai falar, Paula, foco em quem você quer ser. Então, vocês dois é quem eu quero ser. Então, eu volto aqui para que, se você quer, gente, eu já estou praticamente aqui na página 95 do livro, li rapidamente, porque eu gostaria de ter o conteúdo aqui para estar com eles, né, nessa entrevista, mas você adquire, vai ter essa exposição lá em São Pedro da Aldeia, você não sabe deles, vamos deixar tudo para vocês aqui na nossa página do Instagram, em que você é importante falar de cultura. É muito importante. Pode falar. Inclusive, a capa do livro, foi uma pintura que eu fiz em novembro passado na Flórida. É uma paisagem típica da região, né, dos portos que existem ali, e foi aproveitado, então, como capa para o livro. Lindo. Então, você terá o privilégio de, nessa exposição, correta a pronúncia, a exposição. Sim. E a Solange estará presente. Pena que eu não vou poder estar. Vou estar fazendo uma palestra sexta-feira na festividade de uma igreja, estarei lá palestrando. Infelizmente, eu não estarei lá prestigiando esse momento épico na sua vida. E eu já quero ser sua amiga. Tá? Claro, lugar no coração. E ela estará lá dando autógrafo. Então, vamos prestigiar, por gentileza, a cultura, gente. Nós estamos tão banalizados. Hoje em dia, tive um vídeo aí tão nada a ver, que viraliza. Vamos prestigiar as pessoas que Deus tem levantado nesse tempo. Vamos valorizar a cultura, vamos aí focar naquilo que realmente transforma, que esse é o nosso tema. Eider, pode voltar lá no ponto onde tu estava e manda eu calar a boca. E aí, o que aconteceu, então, foi que, enfim, passei a partir do ano 2000, né, desenvolvendo bonsais. Fiquei 3 anos sem pintar, né? 3 anos só dedicado aos bonsais. Até que... Mas a pintura na sua vida foi... A pintura na minha vida sempre esteve presente, porque a partir do ano... antes do ano de 1990... eu já havia iniciado com um trabalho de letreiros, fazia painéis. Então, assim, também era sua fonte de renda. Isso aí, porque assim, o retorno mais rápido. Né? Tanto que em 90 eu comecei a trabalhar na Big Art como desenhista e como, enfim, fazendo painéis, né? Abrindo letreiros. E depois, em 91... eu já foi em 90 que também eu iniciei no seminário, nesse mesmo ano. Eu estava trabalhando nessa empresa e logo abri a minha empresa junto com o Toninho, ali no Portinho, na esquina eu esqueci o nome da rua ali, de frente para a escola que eu mencionei agora.
Você sabe mais, Solange, É. por favor, ajuda. Gouveia, né? Ó, Domingos Gouveia. Bem na Solange, frente, assim, por na favor, esquina você ali. ficou mergulhado nessa Tinha história. ali um ateliê ali, uma oficina de trabalhos com letreiros e painéis. Depois disso, né, em 93, findando o seminário, nos casamos e eu me dediquei ao ministério e fazia esporadicamente alguns trabalhos, Sim, né? Uma faixa, uma placa, isso que as pessoas contratavam. sim, ajudava a compor, né, a nossa renda. Sim. E assim ficou até quando foi no ano de 90, acho que foi 92, se não me falha a memória, ou melhor, um pouco mais à frente, eu resolvi pintar em tela, óleo sobre tela. Ah, até então, antes não. Não, antes não pintava. Aquelas obras que eu vi lá no museu nesse. Não são obras recentes, aquela. São também óleos Não, e tal. sim, mas ali já são trabalhos que vêm desde do ano 2011, mais ou menos. Uhum, Antes disso, eu fiz uma exposição em 2003 legal. no Caritas, Uhum. tá? E depois do Caritas, foi essa exposição Transpondo Fronteiras. Depois do Caritas, eu fiz a exposição também lá na Rua das Pedras, Gente, em Búzios. como que não É. temos esse acesso a E essas informações? depois... Não é muito divulgado, né, Solange? Agora até tá mais. Inclusive o graças a Caoli Deus. ficou assim, e daí? Onde tu estava nesse tempo todo? É né? verdade. Porque eu fiquei num espaço muito grande, Ele sem fez um hiato na mostrar. vida artística. Houve um A hiato muito pronúncia grande na do minha hiato vida significa o quê? artística. Desculpa a minha... É um afastamento, né, daquela atividade durante um certo tempo por algum motivo. Certo. Né? Geralmente as celebridades são motivos pessoais. Eu estava dedicado ao ministério, mas Totalmente. assim, sempre soube, isso nunca foi dúvida para mim, de que a prioridade da minha vida era cumprir o meu chamado. E Certo. continua sendo. Continua sendo. Eu, Que lindo. no meu ministério, fiz muito trabalho artístico, né? Onde eu pastoreei no Jardim Peró, fazia os painéis, de vez em quando tinha coisa nova lá, porque eu gostava. Mapa Eu, mundi, eu lembro. fazia muita coisa assim, a sala das crianças era toda desenhada, pintada, eu Tudo fazia feito. questão por mim, É. gostava de fazer. E fazia muitos trabalhos assim por fora. Eu lembro que naquela ocasião eu pintei vários quadros que foram assim, adquiridos por algumas pessoas, que eu nem faço ideia, não sei como as pessoas descobriram Meu alguns Deus. trabalhos meus e adquiriram, sabe? Depois disso, fiquei esporadicamente pintando uma ou outra pintura, fazendo um ou outro trabalho, Sim. até que em Uhum. 2011 nós recebemos na nossa casa uma amiga americana, pastora, terapeuta também, e ela soube que eu fazia esse trabalho. Mas naquele ponto eu estava parado. Uau. Ela então, quando retornou, acho que foi naquele mesmo ano, né, filha? Quando ela retornou, ela trouxe umas telinhas pequenininhas assim para mim. Sério. E assim, com muita timidez, eu voltei a pincelar naquelas telas. Deus maravilhoso. Fiz uns barquinhos que ela levou para casa dela. Aí eu me empolguei com a ideia de voltar a pintar, pintei uma tela grande. Que legal. Eu pintei um barco adernado ali na Ilha do Japonês, né? E gostei da pintura. A pintura ficou muito boa. Fiz uma pintura em acrílico, não foi nem óleo, pintura em acrílico. E pus na parede da minha sala. Então significava muito, representava muito para mim. Então fiquei com aquele apego. Até que ela retornou, só que não veio só. Ela no ano seguinte veio com ela, o esposo e mais um casal. Que legal. E sempre aquela coisa, americano tem muito disso de vir e traz as lembrancinhas, aquela coisa. E eu, num momento assim, financeiro bem difícil, a esposa fala para mim, filho, o que a gente vai dar para eles? O que a gente vai dar para eles? Deixa Deus usar você. Aí ela vai e fala assim, É. filho, dá esse quadro. Eu, contei essa história na exposição, sabe? Falei, Aí ela, dá, filho, esse quadro para eles. Já estava apegado ao quadro. Aí eu fui, Sério. tudo bem. Fui tirar o quadro do chassi, né? Tirar os grampos para levar só o rolinho, né? E aí
ela, muito generosa que é, disse: tem um outro casal, filho. Parabéns, Isabel. Eu tinha um outro. Deus usou muito a vida dela. Olha só que coisa interessante. Tinha um outro quadro que também eu tinha pintado de um barco lá no Porto Veleiro. E então eu dei para esse outro casal. Quando eles levaram para a América, levaram então para colocar aquele quadro no chassi. Um empresário, dono de uma galeria lá em Ventura, na Califórnia, olhou e viu: de quem são esses trabalhos? Aí eles contaram a nossa história, contaram a minha história para ele. Ele falou assim: olha, se ele quiser mandar os trabalhos deles, eu exponho aqui na minha galeria. Aí esse casal se atropelou um ao outro, fizeram uma chamada de vídeo, se atropelou para contar essa novidade. A partir daquele momento eu comecei a produzir. Comecei a produzir com muita força, né? Ano 2003. Não foi nem 2012, mas foi mais 2013, 14 em diante. Detalhe, pastoreando, tá, gente? E pastoreando. Nessa ocasião eu já não estava mais no Jardim Peró, já estava na Gamboa. Eu vim para Gamboa em 2006. 2006. E aí comecei então a preparar esse material. Quando eles vinham, levavam esses quadros. Sim. E então sempre o convite para ir, mas como ir para ficar às custas de pessoas? Não tinha como. Eu falei: filha, não tem como. E eles sempre nos convidando para ir, sempre. Eu falei: não tinha condições para viajar para os Estados Unidos e ainda ficar. Até que então eles abriram uma conta filantrópica lá, recebiam esses trabalhos, vendiam para os amigos e começaram a depositar nessa conta. E disseram para a gente: vocês podem vir porque o dinheiro é de vocês. Aí eu, tirem o passaporte, tirem o visto. Porque até então você mandava as obras sem estipular valores? Sem estipular valores. Sem estipular valores. Eles lá que, tipo assim, viam... Ele tinha dificuldade de precificar o ele trabalho. ainda tem até hoje. Eu ainda tenho, mas eu já melhorei. Você está fazendo parte da assessoria agora, né? Com preço não, porque eu não tenho noção. Você não trabalha na área administrativa? Já trabalhei, aposentei. Poxa. Já nos ajudou muito nessa questão de gestão das nossas próprias finanças. Né? Foi muito importante nesse processo. Ai, obrigado, Rômulo. Você é maravilhoso. Ai, nem pedi, mas eu tô tão... Eu falei para minha filha... Obrigado, Rômulo, pode continuar. Falei: ele é tão maravilhoso que ele é magnético. Você não consegue, você fica ali horas e horas ouvindo sem... Pode falar, ele. E aí o que aconteceu foi que... Aqui, ó. nós, Esse aqui é quem? Então, é a mãe dele, né? É. Ele está representando a mãe dele. Isso. Continua. Então, não liga para mim, tá? Manda pra aconteceu foi que, então, em 2016, a convite deles, né, e com as passagens também presenteadas, fomos. E lá fizemos a nossa primeira exposição nessa mesma galeria, né, Que lugar? em Ventura, na Califórnia. Mas os trabalhos, eles já ficaram expostos há mais de um ano Você antes. imaginou isso alguma vez na E sua vida? não, nunca imaginei. E eram vendidos, esses trabalhos eram vendidos, sabe? Então, esses recursos foram sendo gerados. Para encurtar a história, hoje nós temos trabalhos em mais de 14 estados americanos, incluindo o Havaí e Taiwan também. Então, aí isso gerou sempre uma necessidade de estar todos os anos retornando. Todos os anos. Então nós fomos em 2016, 2017, 2018, 2019. Aí houve um intervalo na pandemia 2020 e 2021, aí retornamos em 2022, depois 2023, não sei se... Teve um intervalo, 2024... 24 e 25, isso aí, 23 não, 24 e 25, né? Então, assim, mas sempre, assim, são férias que eu aproveito, pinto lá, pintei na Califórnia, pintei na Flórida, agora o casal que nos recebe mudou da Califórnia para a Flórida. E esse casal, assim, são como pais para minha esposa.
né? Aham. Inclusive, ela se refere a ela como mãe. Estiveram aqui agora no dia na 3. exposição. Eles Vieram ao Brasil. vieram assim, Exposição. prestigiar essa exposição e o lançamento do livro da Solange. Conseguimos levar a Solange lá conosco Isso, em 2024. em 2024. Já estava na preparação do Já. livro? Já estava. Então você foi como pesquisadora. Também, isso a gente começou em fevereiro, nós viajamos em maio, né? Eles foram, depois eu fui. Em maio de 2024. E quando vocês viajam, vocês costumam ficar 2, um período legal, né? Para fazer. Nós ficamos alguns períodos de 40 dias. Ultimamente a gente fica um período de um mês, né? Esse é sempre o que fazemos, né? O período de um mês é o período que nós ficamos lá. E assim, E a tem história sido do maravilhoso. bonsai? Os bonsais, depois que comecei, eu tinha dito que a esposa no início não entendeu, né? Para mim era uma terapia, ir para os campos, ir para as fazendas. Sério. E com o tempo foi criando volume, até que teve uma pessoa, eu creio que eu posso mencionar aqui, porque ele me abençoou muito, né? O André Holt, dono da loja Sensualité, que decorou a cobertura dele com os meus trabalhos Meu e Deus. comprou os bonsais. Tanto que um dos bonsais que ele comprou foi o primeiro que eu vendi por R$ 5.000, né? Aí aquilo foi Aí algo você assim. gostou, né? Eu gostei. Não, Eu comecei a ficar empolgada. Aí E não além gostou. de Aí igual a outros, gente além agora. de outros em valores assim de 1.000, né? Bonsais menores, né? E o último que eu vendi no preço melhor assim foi o de R$ 7.000, que Olha inclusive só. tá na exposição. E ela então pôde entender aquilo que eu Mas disse para você já ela. entendia ali. Eu já entendi, mas eu falava para ela, filha, calma, porque é um processo É um lento, né? trabalho de paciência. E o que acontece é o seguinte, que é um recurso muito bem-vindo em momentos assim que você não espera, porque há um retorno mais rápido dos quadros. Sim, As pinturas, elas trazem um retorno mais rápido. sim. E o bonsai fica lá, sendo cuidado. De repente, tem um momento que alguém vai, se apaixona. Qual que é o cuidado com o bonsai? O cuidado é basicamente rega, adubação e poda. Simples. Simples assim. Rega, adubação e poda, e desde que ele esteja no local adequado para receber a luz adequada, né? Então, E você sabe todas essas orientações para quem você vende ou quem as compra já sabe na como verdade, eu dou uma assessoria. Eu vendo tratar. Ainda você a planta Coach, e por vai um acompanhando. tempo eu fico ali visitando e revisitando, dando alguma orientação. Ó, tá precisando de um adubo, Que tá precisando de uma legal. poda. Faço isso com os meus clientes. E já que você disse que é terapêutico, em que momento você estava, já que isso te auxiliou a refletir mais, entender quem é você, ministério? Olha, eu estava num momento assim de bastante trabalho. Eu não fazia ideia do quanto eu estava precisando desse tempo comigo mesmo, sozinho no mato, procurando planta, e aquilo me trouxe uma satisfação muito grande, me trouxe um alívio muito grande. E só depois disso que eu pude entender que eu estava acumulando já algumas questões, né, por falta de férias adequadas. Tanto é que hoje eu não abro mão Importante. das minhas férias, e um detalhe, de 30 dias. Uhum. Nunca mais. Quando eu tirei alguns fracionamentos de férias, eu tirei, às vezes, de 10 dias. Não adianta, não adiantava. Então, quando chegou o ano, você queria saber essa parte, né, que você Sim, mencionou no livro. sim. No ano de 2005, no final ali do ano de 2005 para 2006, eu tive essa Você já experiência. A igreja estava bem, Você já estava já na crescendo. igreja atual, né? Não, Não, você estava estava... na antiga igreja, no Jardim Perola. Eu estava bem, a igreja estava bem, estava crescendo. Inclusive, nesse domingo pela manhã, aconteceu o batismo de 8 pessoas, né? E quando eu terminei de batizar aquelas 8 pessoas, eu caí num pranto descontrolado. Aí você começa a entender o que é a alma, né? O que são essas coisas que a gente não sabe explicar, mas que precisam ser colocadas para fora. E a minha forma
de fazer isso foi com aquele show. Então, os líderes que foram cuidados por mim desde novinhos ali, porque quando eu, com essa jovem linda que está aqui, comecei o trabalho lá no Jardim Peró, eu tinha 24 anos, estava iniciando o seminário, porque eu já assumi desde os 3 primeiros anos de seminário, eu já assumi a congregação. E ela, junto comigo, como namorada e depois como noiva. Não no primeiro ano, não creio, mas no segundo, sim, porque entre namoro e noivado foram 2 anos. Então, junto a esses 3 anos, quando nós iniciamos, era uma congregação pequenininha lá no fundo, não tinha ninguém, tinha uma família lá, não tinha jovens, então nós fomos e começamos ali. Graças a Deus, quando saímos do Jardim Peró, ficou lá uma igreja grande, uma igreja, sabe, pujante, com um prédio de 10 metros de largura por 25 de fundo, com muitas experiências de fé, de milagres mesmo, né? Um amor pelo povo e o povo por nós. Até hoje esse carinho permanece, sabe, esse respeito, esse carinho muito grande, mas foi necessário, foi de Deus essa mudança. Deus faz essas coisas, né? Nós não entendemos. Eu pensei que eu fosse me aposentar lá, mas Deus tinha outros planos, né? E então, quando aconteceu no ano de 2005, essa virada, desse momento, eu falei, não, agora eu tenho que parar e... Essa foi uma decisão sua? Inclusive a igreja foi uma decisão minha. Eu falei, olha, a igreja, na ocasião, depositava um valor, um fundo, né, para me ajudar no momento de necessidade. Que no início do ano eu já havia sacado uma parte para minha esposa fazer uma cirurgia da perna, problema de varizes. Mas, nesse momento, nenhum argumento, nenhuma oposição tiraria de mim a ideia de que eu precisava raspar o que tinha, alugar uma casa em algum lugar, e o lugar que nós encontramos foi no Arraial do Cabo. Uma casinha pequena, simples, mas fomos para lá no mês de janeiro. Ficamos lá quase 2 semanas, né, filha? Sem ter contato nenhuma com a igreja, sem receber. Porque é importante, porque tem muita gente que tira férias, Sei, mas ainda fica resolvendo as questões da igreja. Aí não desliga. Não desliga. Desligou mesmo. Foi, minhas irmãs com os sobrinhos também tiraram férias no mesmo período. Fomos juntos, então foi um tempo maravilhoso com eles ali, acordando cedo na padaria, comprando aquele pão quentinho, e depois indo para a praia com todo mundo, e retornando, e à noite indo para o cais, e foi muito bom, muito bom. Então você aconselha este que está nesse pastoreio que exige tanto da família em si. Olha, que houve um esgotamento espiritual. Paula, olha só, a gente sabe de estatísticas de pastores que entram nessa vertente, nesse turbilhão de problemas, né, do ativismo, e muitos estão chegando ao extremo de se suicidar, né? Entra num processo depressivo, né? Processo depressivo, burnout, suicídio. Você já chegou a fazer terapia? A minha terapia foi o meu trabalho, né? Foi os bonsais. Isso aí foi a minha terapia. Total, é totalmente terapêutico. E é mesmo, eu descobri que, inclusive, algumas pessoas utilizam a prática do bonsai como terapia para ajudar pessoas, né? E, inclusive, uma pessoa esteve lá em casa também, que estava concluindo o curso dela de psicologia e queria utilizar aquela técnica para ajudar pessoas, e esteve lá para me entrevistar a respeito. E então, depois disso, né, eu passei a não abrir mão das minhas férias e tiro mesmo, porque existem pessoas que têm uma ideia totalmente errada a respeito da pessoa do pastor. Sim. E está entre as ocupações que mais se exige, de quem mais se exige. Sim. É algo assim muito difícil. Eu perdi, deixei de lado aquelas ideias mirabolantes do início do ministério, né? O rapaz, quando inicia o ministério, ele começa a imaginar aquela igreja que cresce, enorme e tal, e vai. Gente, nem todo mundo tem estrutura para isso. Para manter uma igreja E eu descobri que eu não tenho. É Deus que faz o que tem que fazer. Eu não tenho
não tem que ter esse peso sobre mim. A igreja do Jardim Peró cresceu muito, né? Graças a Deus. Quando eu vim para Gamboa, eu já tinha perdido essa interpretação. essa interpretação. Então, a igreja também aqui, assim que a gente chegou, ela também se desenvolveu muito. Ela cresceu, ela expandiu. A gente teve que sair do lugar onde a gente estava para se reunir numa escola, porque tinha que iniciar uma obra e tudo mais. Depois que a obra se findou, nós tivemos alguns problemas e tudo mais, mas isso não tirou de nós as convicções fortes, né? E permanecemos, e hoje a igreja está vivendo um outro momento, né? Você congrega com ele? Sim, sim. Como é ser pastoreada? Acho que eu estou quase congregando. Será da paciência. Aonde é a congregação, infelizmente? Ai, que tristeza. Já deu horário, mas mais uma vez deseja conhecer toda a história desse casal. Gostaria de ouvir a história da rainha da sucata. É caquitante. Eu fiquei ali, eu e minha filha, o que vai vir agora? O que vai acontecer? Aquela coisa. Até que aí quando chega a parte que os dois se conhecem, aí ali a gente aparece. Dá um alívio, né? Aí não, aí já vem, né? Qual que é o hormônio do amor? A ocitocina. Aí a gente fala que ele resistiu um pouquinho, mas depois ele se encantou. Não, você tem que ler o livro, porque é uma história maravilhosa. Então, antes disso, também para finalizar, Rômulo, tenho só um pouquinho de paciência, eu tenho que falar do patrocinador, ok? 5 minutinhos e a gente finaliza. Eu vou pedir, Solange, que você deixe um corte aí pra gente, é bem legal. Qual a mensagem que você deixa, já que você contou a história tão brilhante e realmente presente? Eu não vejo ali um narrador, mas eu vejo como fosse a própria história ali sendo narrada. É uma história linda, eu agradeço a tamanha vulnerabilidade desse livro. Precisa-se coragem para contar o que foi dito, da forma que foi. E, Isabela, falei não, certo? Sim. Estou te chamando de tanta coisa, né? Obrigado. Você é um exemplo para mim. Eu não vou falar que eu já choro, você sabe. Mas obrigado por tudo que você viveu, por toda a história e Deus unir vocês dois. Tem uma fala lá que você vai lembrar, autora? Um é o que se defende e o outro é... eu fiz uma analogia com aquela obra do Feijão e o Sonho. Fala. Não, tem que falar. Você pode terminar com essa analogia. Sem dúvida. Aí e também, cada um deixa um corte. Eu vou falar da patrocinador, senão o produtor aqui acaba com a minha raça. Eu amo ele. Bora! Gente, você me dá um sinal, filha. Quero aqui agradecer a Chris Cake, que disponibilizou essa salada de fruta com creme de maracujá. E não só isso, gente. Na Chris Cake também tem bolos de aniversário, tem também potes da felicidade, tem um lançamento. Você sabe qual é o lançamento, Luísa? Pode falar aqui o lançamento do... Ai, que chique, torta de cookie maravilhoso. Você sabe, a Chris Cake é tudo fresquinho, não tem nada lá de vários dias. Então, você pode fazer a sua encomenda. E outra coisa, também tem aí entrega no iFood. Então, não tem desculpa, não quer ficar em casa, não quer sair. É só você fazer o seu pedido que vai chegar para você com maior qualidade. Então, adquire os produtos da Chris Cake, que está localizado na Rasa, ao lado da borracharia do pastor João Batista. Então, adquire salada de fruta, bolos de pote e muito mais. Sinta à vontade. Bom, a inspiração, né? Eu conheço esse casal há 20 anos, mais ou menos, e quando eu os conhecia, não poderia fazer nenhuma comparação melhor do que a um romance homônimo, se não me engano, do Orígenes Lessa, de 1976, que virou uma novela da TV Globo, O Feijão e o Sonho. E aqui a gente está diante do feijão e do sonho, né? O feijão pela praticidade, pela objetividade como ela encara a vida. E o sonho, esse temperamento do artista, esse jeito aéreo de ser, mas que mesmo sendo tão antagônicos, acabaram, por Deus, virando, né, um casal que se adequou um ao outro de uma forma que já vão mais de 30 anos de união. 33. Né? 33. Fala com ele sorrindo, tá, gente? Um olhar de amor. Ele, por gentileza.
A falar de transformação é falar daquilo que regeu e que marcou toda a minha vida, que foi o Evangelho. O que nos transforma é o Evangelho. E a arte é um instrumento que nós usamos para levar o Evangelho para as pessoas também. A beleza da arte e tudo que gira em torno disso, nos versos, nas canções, nas pinceladas, né? Essa riqueza toda, ela ajuda e ela transforma pessoas, como eu te falei. Eu conheço amigos meus que se utilizam dessa ferramenta para ajudar pessoas, né? Então, eu continuo aí nessa caminhada como aquele que sabe que da transformação que o Evangelho traz na vida das pessoas, mas eu sei que a arte é uma grande ferramenta para alcançar esse objetivo. Isabela. Bom, eu queria terminar, né, essa participação aqui dizendo que eu, durante a minha juventude, eu ouvi muito as pessoas que me conheciam, né, e toda a rebeldia que existia em mim pela vida que eu tive. As pessoas diziam que eu era alguém que não tinha jeito, né? Essa aí não tem mais jeito. Essa aí não é. E hoje, vivendo esse momento aqui, eu queria dizer para as pessoas que toda pessoa tem jeito, né? E principalmente quando você conhece a Deus, quando você tem esse encontro, essa metanoia, né? E eu sou muito grata a Deus por viver esse momento de ser casada, né, com ele, de ter amigos como Solange, que faz parte da nossa vida durante todos esses anos. E é muito bom você ver que Deus mudou a sua sorte, né? Só Ele mesmo. Eu termino esse programa dizendo para você, sozinho você pode ir até mais rápido, mas acompanhado você vai longe. Porque não somos quem somos na individualidade, mas em comunidade. Amém. E é por isso que eu estou aqui toda segunda-feira falando sobre transformação. Porque você não é o que fizeram com você, mas o que você decide fazer com isso. E eu decidi contar histórias para que você possa, através dessa história, e dizer: se com todas essas histórias eles se reergueram, eu também posso. Então levanta-se. É só um momento, é só uma fase. Se precisar de ajuda, tem a minha página, Paula Alessandra, psicoterapeuta. Manda um direct lá, que eu terei o prazer de te auxiliar na sua vida emocional e te ajudar a avançar. Você não está sozinho. Até o próximo programa.